Cada trajetória, né, é uma história sensacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história. Sempre que eu faço as minhas palestras, eu finalizo com essa história na terceira pessoa e no final eu digo que é a minha história. Porque, diante do que você mencionou, um resumo bem resumido mesmo, eu tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, mal amada. Eu nunca tive um carinho, verdadeiramente. Eu não sei o que é a mão da minha mãe passar sobre a minha cabeça e fazer um cafuné. Pelo contrário, era cascudo. Se não fizesse ou deixasse de fazer, que tinham muitas obrigações, era... Eu não sei como que vocês chamam. Era cascudo. Minas, Cocão, né? Então, era isso. Eu não sabia o que era afeição, carinho, palavras. Então, era um relacionamento muito difícil, mas que eu realmente decidi que não iria reproduzir. Eu, aos meus 8 para 9 anos, em uma conversa ali no meio dos meus irmãos muito mais velhos, porque eu era neta e não filha, eu digo para eles que eu vou casar na igreja, porque minhas irmãs todas eram vítimas de violência doméstica, violência mesmo, de apanhar assim como se fosse um homem, sabe? E eu dizia que eu ia ter um casamento que seria exemplar. Eu dizia que eu ia me formar, na época a gente falava assim, eu vou me formar na faculdade, né? E todos riram de mim, eu com 8 para 9 anos. E eu simplesmente busquei aquilo. Quando eu chego no Rio de Janeiro, meu primeiro trabalho é como babá. Depois eu peço para sair porque já arranjei um outro emprego de balconista numa loja de quentinhas. Depois eu já arranjei um melhor do que aquele. E aí eu vou trabalhar de garçonete no restaurante. Do restaurante eu vou para uma padaria. Da padaria eu sou convidada a ser a primeira porteira mulher de Niterói. E ali na portaria, já casada, com 2 filhos, inclusive um com 6 meses e o outro com 4 anos, eu falei para o meu esposo que quando o meu filho mais novo fizesse 6 meses, eu ia entrar na faculdade. Claro que ele não acreditou. Nosso filho com 6 meses, você vai entrar na faculdade? Eu sim, porque eu tinha o desejo de entrar na faculdade no meu primeiro filho, só que eu não tive essa determinação. E deixei passar. Logo engravidei do segundo, veio o segundo. Se eu não tivesse esse foco, iria passar o tempo e eu não iria me formar. E assim foi. Quando ele fez 6 meses, entrei na faculdade, trabalhando como porteiro. Ali eu me formei. Era um prédio que todos me amavam, era a maioria idosos. E consegui me formar. Então essa história é o meu orgulho. Me formei em administração de empresas, depois iniciei uma pós-graduação na FGV, também em administração de empresas, só que fui convidada a gerenciar um centro comercial. E aí, nesse centro comercial, foi onde eu tive a virada de chave na minha vida. Eu conheci o empreendedorismo.